Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Podeis tomar assento. Com muita alegria, nós estamos aqui nesta tarde, a convite da banda Louvor e Adoração. Glória a Deus, revendo também os irmãos aqui, pastor da igreja, os presbíteros também que estão à nossa retaguarda, a todos os amados irmãos. E que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Quantos estão felizes aqui nesta noite, ou nesta tarde? Mania de estar pregando de noite e de falar, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Nesta tarde, né? Glória a Deus. E agradecemos a Deus. Nós chegamos a fazer um mês que a gente viajou até Goiás. Passamos 19 dias e retornamos. Minha esposa ficou cuidando da Rebeca e veio eu e o Felipe, né, amados? Deus assim nos abençoe, está tudo bem, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe o irmão Elianai, que é o líder da banda, não é isso? E a todos os componentes, glória a Deus. Que Deus abençoe a amada igreja. E o tema que os irmãos escolheram foi o livro de Salmos, o Salmo de número 48. Que fala da grandeza e os privilégios de Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Aí hoje pela manhã eu abri um pouco o YouTube e veio justamente este salmo cantado por uma banda bem antiga, né? Diga comigo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E me chama a atenção quando a antropologia diz que todas as pessoas adoram. Daí a necessidade que nós temos de adorarmos ao Senhor. Aleluia. Então, nós entendemos também, quando a antropologia cita que os homens primitivos, mesmo não sabendo quem era Deus, mas eles tinham dentro de si uma essência em adorar alguma coisa. Por isso que eles revertiam a sua adoração a pedra, a pau, a gesso, se na época existia, né? Mas eles costumeiramente animais e assim também a pessoas, transferiam a sua adoração para as pessoas. Mas a Bíblia diz, glória a Deus, que no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós entendemos, amados, que o próprio
profeta Isaías, ele falava essas palavras quando ele teve esta grande visão e viu a visão do trono de Deus. Aleluia. E ele sabia que quem visse o trono de Deus poderia encomendar o caixão porque morreria. Glória a Deus. Mas naquela ocasião, era uma ocasião especial que Deus queria se revelar para o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos homens que mais profetizou na Bíblia. Por aí você tira a extensão do seu livro. E o nome dele quer dizer Jeová é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele que mais pregou sobre o nascimento do Messias. E ele pregava muito, ele falava muito sobre o nascimento de Jesus. Era o Salvador que todo mundo esperava. Aleluia, glória a Deus. E a própria Bíblia diz, lá no capítulo 1 de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade e cheio de sabedoria. Então, meus queridos, aleluia, glória a Deus. Quando a gente vai para esta palavra adorar, é o mesmo que cultuar, é o mesmo que transferir o devido louvor ao Deus que tudo pode, que tudo fez e que tudo faz. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor, Isaías, ele vivia uma vida palaciana, glória a Deus. Alguém diz que ele era primo de Uzias, aleluia. O pai e a família tinham muito acesso àquela corte, mas aí Deus começou a se revelar para ele de um modo todo especial. E aí, neste momento, do capítulo 1 ao capítulo 6, capítulo 5, aliás, nós entendemos que ele sempre apontava o dedo para outras pessoas. Mas daí em diante, a coisa começou a mudar de figura, de linguagem. Aleluia. Ele agora estava apontando o dedo para si próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no ano em que o rei Uzias morreu, e o rei Uzias foi um rei muito abençoado, muito próspero, mas foi aquele homem, meus amados, que no final praticamente da sua vida, ele se atreveu de entrar no lugar santo e oferecer incenso. Glória a Deus. Que era permitido exclusivamente para a classe sacerdotal. E aí, nós podemos observar que a Bíblia diz que a lepra surgiu à sua testa e ele foi afastado do povo. Glória a Deus. Mas aí ele continuou reinando, mesmo leproso, continuou reinando. Mas a Bíblia diz também, aleluia, que no ano da morte do rei Uzias, aleluia, todo o empecilho, todo o atrapalho na vida de Isaías começou a desaparecer. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Mas aqui, ele diz que quando ele viu, ele ficou estarrecido com aquela visão, aleluia, vendo o trono de Deus, aleluia. E a gente sabe, irmãos, que biblicamente falando, ninguém viu Deus, né, irmãos? Uma certa vez, o próprio Moisés,
ele disse: Senhor, mostra a tua glória, mostra-me a tua presença. E foi aí, irmãos, que Deus disse: olha, Isaías, posso tirar aqui, pastor? Eu fico mais à vontade. O Senhor disse para ele: olha, fique aqui numa penha, entre uma pedra e outra, e eu vou colocar a minha mão, e eu vou passar, e eu vou retirar a minha mão, e quando eu retirar a minha mão, você vai poder me ver pelas costas. Glória a Deus. E a presença de Deus era tão marcante na vida de Isaías, que ele desceu do monte, irmãos, o seu rosto resplandecia, né, olhos? Foi aí que foi colocado um véu sobre a sua face, porque ninguém podia contemplar, porque o rosto dele brilhava. Também 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, né, irmãos? Não era para menos. Aleluia. Então, a glória de Deus apareceu. Aleluia. Isaías e Moisés era um homem que falava com Deus cara a cara. Mas agora, com Isaías, foi diferente. Ele viu o próprio Deus. E viu serafins acima dele. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele teve essa revelação, ele concluiu e disse, aleluia, que Deus estava se revelando na sua santidade. Ele viu que era um Deus cheio de força, um Deus cheio de poder e um Deus também soberano. Aleluia. E estavam os serafins. Serafins é uma classe de anjos que assiste diretamente diante da presença do Senhor. Aleluia. É chamado também de seres ardentes em brasas. Louvado seja o nome do Senhor. E a glória de Deus estava lá, né, irmãos? E ele viu aqueles serafins voando. Aleluia. Glória a Deus. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, não atribuindo a glória para si próprio, mas atribuindo a glória para aquele que estava no centro, no meio da adoração. Eu não sei o que você veio fazer nesta tarde aqui neste lugar, mas eu quero dizer, aleluia, que o centro da adoração, aleluia, não sou eu, não é o pastor da igreja, mas é o próprio Deus que está presente. Quantos adoram este nome? Quantos levantam este nome? Quem dá glória a este nome? Aleluia. Ele era o centro da adoração. E eles diziam um para o outro, era aquele coro bonito, né? Um dizia santo, o outro dizia santo. A Bíblia não diz a quantidade de serafins, mas eu creio que era uma quantidade enorme, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu quero dizer nesta tarde, em nome do Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, a igreja do Senhor, aqui em Acauã, aleluia, pode dizer em alto e bom som, aleluia, que o Senhor é santo. Me chama a atenção, amados, não que o Senhor precise que nós estejamos clamando, mas ali era um reconhecimento dos próprios serafins que clamavam e diziam uns para os outros, o santo é Ele, o santo é Ele. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, quando ele viu aquilo, ele ficou estarrecido. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Deus estava assentado no seu trono. Quem crê que Deus está assentado no trono? Aleluia. Quem crê que Ele é santo? Então, se Ele é santo,
nós precisamos também, eu e você, estarmos santificando a nossa vida. Glória a Deus. E o que é santificar a vida? É se afastar daquilo que tudo desagrada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela experiência foi tão boa, tão contundente na vida, aleluia, do profeta Isaías. Aleluia. E aí ele observou também que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobria o rosto. Pastor Paulo, e o que quer dizer isso? Com 2 cobrir o rosto. Ele entendeu, aleluia, que eles estavam reverentemente diante de Deus. Eles reverenciavam o nome de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E eu creio que você veio aqui nesta tarde também engrandecer e reverenciar este nome, adorar este nome, glorificar este nome, aleluia. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu não preciso de estar, aleluia, gritando e dizendo santo, nem glória a Deus, nem aleluia, glória a Deus. Não, senhor e não, senhora, nós precisamos. Não, eu estou falando do meu coração, mas a Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Aleluia. Você manda glória para ele e ele manda glória para você. Aleluia. Eu fui pastor de uma igreja, amado, eu já contei isso aqui lá no Jacintinho, glória a Deus. E eu vi uma irmã, glória a Deus, que ela chegava no culto, aleluia, mesmo de joelho dobrado, a igreja orando, aleluia, ela começava: santo, santo, Jeová Rafá, Jeová Jirei, aí com aquela voz estridente. Eu fiquei aqui tão preocupado com aquilo, eu dizia: meu Deus, você precisa falar tão alto assim? Aí depois, com os dias, ela foi e entrou lá no gabinete e disse: pastor Paulo, Jesus me tirou da obra de feitiçaria. Eu era macumbeiro, cavalo do cão, aleluia, glória a Deus. E é por isso que eu tenho motivos para engrandecer a este Deus que me resgatou, que me libertou, aleluia, que fez tantas coisas boas comigo, e eu estou aqui livre, adorando a este nome. Cadê a mão daqueles que são livres, que são libertos? É, meu amado, você tem motivo. Aleluia. Nós estamos vivendo no dia de hoje. As pessoas olham assim para o outro, quando o outro dá um glória a Deus, quando dá um brado de glória, quando glorifica o nome do Senhor, as pessoas já olham assim: ih, rapaz, precisa isso. Só sabe quem foi resgatado. É ou não é, irmão? Deus me tirou da onde você não podia ser tirado, com mão forte e com braço estendido. Aleluia, glória a Deus. Aí tem gente que diz assim: eu glorifico com a alma. Mas Isaías estava vendo os serafins clamando um para os outros e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E à medida que você aprende a adorar, à medida que você aprende a glorificar, aleluia, aí o Senhor vai enchendo o seu coração, vai lhe dando vitórias, vai fazendo coisas grandes. Aleluia. Não que Deus precise da sua glória, não, Senhor. Aleluia. Mas é o reconhecimento que você tem diante dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles clamavam, bradavam uns para os outros. Aleluia. Glória a Deus. E eles diziam:
Aqui o centro da adoração não somos nós serafins, não somos nós arcanjos, anjos ou principados ou potestades, aleluia. O centro da adoração aqui é o Senhor dos exércitos. Quem crê que Ele é o Senhor dos exércitos? Amados, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general dos generais. Porque Ele nunca viu derrota, nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Ele é especialista, Ele é tremendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Israel uma vez estava sendo cercado por inimigos, mais de 185 mil homens. Glória a Deus. E quando o povo de Deus clamou, Deus mandou somente um anjo e exterminou com todo o arraial dos assírios. É o Deus a quem você serve, que peleja as suas pelejas, que vence as suas batalhas. O inimigo muitas vezes se levanta furioso contra você, contra a minha vida, contra a sua vida. Mas quando você aprende a adorar, aleluia, a glorificar, aleluia, aí o Senhor diz assim: agora deixe comigo. Aleluia. E quando ele se levanta, meu irmão, aleluia, a vitória é garantida para os filhos de Deus e para o povo de Deus. Quem diz aleluia, quem diz glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesta tarde. Aleluia. Mas falando da reverência, irmãos, que com duas ele cobria o rosto. Aleluia. Eu quero falar agora também que com duas ele cobria os seus pés. Cobrir os pés, irmãos, fala de humildade. Aleluia. Fala de humildade. O salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É humildade. Nós estamos aqui, irmãos, no lugar santo. Aleluia. Nós estamos aqui diante do Senhor dos exércitos, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. Então nós entendemos pela palavra do Senhor, aleluia, que com duas cobria os pés, aleluia, falando da humildade. Porque tem pessoas que quando entram na casa do Senhor, entram com aquela atitude de arrogância, de soberba, de orgulho, aleluia, mas que todo orgulho, que toda soberba, que toda altivez, aleluia, sejam todos destruídos e levados cativos a Cristo, né, meu querido? Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração, aleluia, glória a Deus. Mas também a Bíblia diz que o profeta Isaías viu que com duas eles voavam. Fala do serviço voluntário, né, irmãos? Aleluia, com duas voavam. Eu creio que nenhum desses músicos aqui são pagos para vir adorar o Senhor. É verdade, irmãos? Nenhum deles. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui com o coração voluntário. Aleluia. Glória a Deus. Mas que eu faço é pouco do Senhor. Aleluia. Coração voluntário. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É magnificando ao Senhor pelos dons que Ele tem dado, pelos dons que Ele tem outorgado a cada vida. Aleluia. Com duas ele voava, com duas ele cobria o rosto e com duas cobria os pés. Aleluia. Então toda essa simbologia tem que estar no papel do adorador. Quando você entra, irmãos, aleluia, glória a Deus, na presença do Senhor, aleluia, vai embora
glória a Deus, todo sentimento de altivez. O grande aqui é Ele. O maior aqui é Ele. Aleluia. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, que trouxe você e sentou aqui nesses bancos, né, irmãos? Em região celeste. Quantos queriam estar aqui e não podem? Aleluia. E Deus te tirou com mão forte e com braço estendido e te colocou para aqui, para magnificar e adorar o nome dele. Olha, amado, crente é barulhento mesmo, irmãos. Crente é barulhento. Sabe onde é que vai ter silêncio, irmãos? Lá na tumba, lá no cemitério. Mas aqui, irmãos, é louvor, é glória, é adoração, é aleluia. Um tem glória, um tem louvor, outro tem adoração, outro tem gratidão, aleluia. Cada um vai se expressando diante de Deus. Nós não estamos aqui numa missa de corpo presente, né, irmãos? Com todo respeito ao catolicismo romano, nós estamos aqui, aleluia, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Levante a tua mão para o céu assim. Feche os seus olhos. Aproveite para adorar. Aproveite para magnificar o nome dele. Aproveite para agradecer. Aproveite. Não perca tempo. Aleluia. 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 Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Um Deus que fez tantas coisas por você, pela sua vida. Aleluia. Ele está presente aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, abre bem a tua boca, arranca esta glória que está engasgada dentro do teu pulmão, aleluia, dentro da tua garganta, e magnifica este nome, adora este nome. Aleluia. Aí ele observou que era uma experiência coletiva, não era apenas um serafim, mas todos os serafins que estavam assistindo diante de Deus, eles em alta voz clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Me chama a atenção, amados. Aleluia, esta palavra, glória a Deus, quando compreendemos que neste momento existe diálogo, né, irmãos? Adoração não é monólogo, adoração é diálogo, adoração é uma via de mão dupla. Glória a Deus, glória sobe e glória desce. Aí alguém diz assim: eu não tenho vontade de dar glória. Meu filho, você está morto. Você precisa se levantar. Aleluia, glória a Deus. Você precisa, louvado seja o nome do Senhor, exaltar este Deus que dá tudo livramento para você. Você não era nem para estar aqui, mas Ele lhe pegou pela mão, lhe comprou, lhe salvou, lhe regenerou, lhe deu nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, ele observava, aleluia, glória a Deus, esta adoração, aleluia. Isaías começou a contemplar e dizer assim: agora eu preciso também adorar
este nome. Mas com ele foi diferente. Ele viu e disse o seguinte: ai de mim. Ai, olha agora os dedinhos apontando. Ai de mim. Aponta assim o teu dedo, Senhor. Ai de mim. Eita Deus! Que eu sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos céus. Ele olhou assim e disse: agora eu estou perdido, acabou-se tudo, não vai sobrar nada, eu vou ser fulminado. Glória a Deus. Mas Deus disse assim, olhou assim para ele: Isaías, você não vai morrer não, Isaías, você vai viver. Aleluia. Eu estou mostrando para você a minha glória, a minha presença. Aleluia, glória a Deus. Ô serafim, vem cá. Aleluia. Aí o serafim voou. Pega aí o Atenaz e tira do altar uma brasa viva. Glória a Deus. E desce até Isaías e toca nos seus lábios. Amados, parece que eu estou vendo, né? Quando bate o calor com os lábios molhados, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor diz: a tua iniquidade e o teu pecado foi tirado. Amados, para queimar iniquidade, para queimar pecado, eu conheço alguns elementos. Uma é o sangue de Jesus, e a outra é o fogo purificador de Deus. Não tem mal que não bata em retirada. Não tem demônio que não corra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Era a mesma coisa que Deus estivesse dizendo assim: olha, acabou todo o pecado e toda a iniquidade da sua vida, você está purificado. Deus estava dizendo, aleluia, para Isaías, aleluia, quando ele disse: eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Esse tipo de confissão, ele estava confessando tudo o que tinha dentro de si. Irmãos, e se dissermos que nós não erramos, não pecamos, nós fazemos mentirosos. Aleluia. Nós pecamos por gestos, por ações, por maus pensamentos, por tantas coisas. É por isso que toda hora, em todo instante, nós precisamos da purificação de Deus. Lava-me com teu sangue, Jesus. Me purifica, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é neste momento também que Deus manda também o fogo dele consumidor, aleluia, para refazer a sua vida, aleluia, diante do Senhor. Isaías, ele estava sendo um homem sincero diante de Deus, aleluia. Então quando os serafins voou, aleluia, com a brasa viva e tocou a boca dele, aleluia, era a mesma coisa que Deus estivesse dizendo: olha, Isaías, você está perdoado, Isaías. Isaías, você está purificado, Isaías. Isaías, eu também faço a reconciliação com você. Aleluia. 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 É o pecado perdoado.
é a limpeza que Deus faz e a reconciliação que Deus faz. Amados, vocês começam a observar que a presença de Deus ao longo de toda a Bíblia, ele nunca se revelou na sua totalidade, em alguns casos especiais. Mas agora, quando chega, aleluia, a morte de Cristo, lá na cruz do Calvário, glória a Deus, diz a Bíblia, os historiadores dizem, que estava lá o sumo sacerdote, Anás e Caifás, lá diante do templo, e ele viu o véu se rasgando de alto a baixo. Foi iniciativa divina, aleluia. E o véu que separava, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia interceder por si, pelos pecados do povo, aleluia, agora ele vê, aleluia, que não há mais nenhuma separação. Você pode ir até a presença de Deus a toda hora, a todo instante, aleluia, adorá-lo, glorificá-lo, não tem limite, não tem barreira, não tem dificuldade. A graça do Senhor, ela se expandiu para todos nós. Então, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, lembre-se que não existe barreira para você. Para todos aqueles que se aproximam de Deus, existe um novo caminho e um novo concerto com a sua vida. Quantos glorificam este nome? Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.